paz do Senhor. Que bom poder estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E claro, para iniciarmos, eu quero aqui lhe convidar para que possamos fazer juntos uma oração em gratidão a nosso Deus por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, pela alegria da salvação e pela graça que o Senhor nos concede de poder servi-lo. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu te exalto, te louvo, nós glorificamos ao teu nome, Deus eterno, santo, poderoso, amoroso. Tu és fiel, Senhor, Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e juntos aprendermos a Tua santa palavra, sabendo, Deus, que Tu és o único mestre e mestre por excelência. Pai, ser conosco, direciona-nos através do Teu Espírito Santo, para que possamos, meu Pai, a cada dia aprender mais de Ti. Pai, eu oro por este canal, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, possam estar sobre este canal e que o Senhor me dê graça, força, sabedoria no Teu Santo Espírito, meu Pai, para poder ensinar a Tua palavra. Pai, eu dependo totalmente de Ti. Pai, abençoe a Escola Bíblica Dominical, abençoe os voluntários em amor que têm servido, seja como professores, superintendentes, secretários, apoiadores, pastores que têm tido ali um comprometimento com a Tua palavra, de ensinar o seu povo, ensinar o povo a Tua santa palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te servir. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a Ti, Deus, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Damos graças ao Senhor e com muita alegria estou aqui para junto de você nós podermos aprender mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Tamanha importância é nós cada dia nos levantemos para aprender a palavra do Senhor. Para você que está aqui pela primeira vez, que bom ter você por aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero aqui me apresentar. O meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária do Senhor, sirvo na Assembleia de Deus em Linhares, aqui em Juiz de Fora, aonde com alegria estou ali trabalhando na superintendência da Escola Bíblica Dominical e também como professora, como falo para vocês, desde o início da minha conversão, Deus tem me dado graça para estudar, aprender sua santa palavra. Então, sejam muitos bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Afinal, esse canal é para a glória de Deus. Estamos aí servindo ao Senhor. E a nossa prioridade certamente essa e sempre será de servir e de adorar o Senhor. Claro, agora também eu quero lhe convidar para você dar o seu like, para você se inscrever neste canal e ativar o sininho para todas as vezes que os nossos vídeos chegarem, você possa receber a notificação. Então, não deixe de se inscrever. Estou aí, bem no início, aqui pelo YouTube. Claro, como eu sempre falo para vocês, foram 3 anos de oração antes de chegar aqui. E como eu sempre digo, nós estamos aqui, nos levantamos aqui nessas redes sociais para ensinar a palavra do Senhor, sabendo que somente Deus é o mestre em excelência. Então aqui nós queremos contribuir com vocês e também aprender com vocês. Então vamos lá, gente, estamos na nossa lição 10. E a lição 10, ela tem o tema, o plano de livramento e o papel de Esther. Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu,
um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Verdade prática. E nos momentos dramáticos, da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Esther, do capítulo 4, do versículo 5 ao 17, depois o capítulo 5, versículo 1 ao 3, depois 7 e 8. Hoje nós vamos ter uma leitura extensa, meio a leitura bíblica em classe, mas eu acho muito importante nós lermos por aqui também. Então vamos lá? Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandamento para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque e Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse a sua presença pelo povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? E qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, ou otorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Louvado seja Deus. Vamos aqui para os objetivos dessa lição. Primeiro ponto, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Segundo ponto, considerar o processo de convencimento de Esther
por Mardoqueu. Terceiro ponto, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Então, a nossa lição, ela é dividida em 3 tópicos. E cada um desses tópicos, nós vamos ter 3 subtópicos. Primeiro tópico, nós trataremos sobre o perigoso plano e o temor de Ester. No segundo tópico, nós vamos tratar sobre Mardoqueu convence Ester. Esse segundo tópico, ele também é composto por 3 tópicos. E no terceiro tópico, o plano. Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. E nesse também temos 3 subtópicos. Introdução. Quando nós analisarmos a lição 9, na lição 9, nós tratamos muito sobre o quê? Sobre a conspiração de Amã contra o povo judeu. Nós vimos ali essa conspiração, essa organização que Amã, ele se propõe a fazer contra a vida dos judeus. E é interessante que nós vamos ver que essa conspiração que Amã faz ali na lição 9, como estudamos, nós vamos ver que ele traz ali omissão. Haja vista que quando ele vai pedir Assuero, ele vai omitir, ele não vai falar o nome do povo e ele não vai falar que era uma lei que Mardoqueu estava ali apenas defraudando essa lei. Mas ali, Amã, ele vai englobar todas as leis. Ele vai dizer que tem um povo que não respeita as leis, ou seja, as leis do governo lhe peça. E, através disso, Amã, ele bola essa conspiração. Nós vamos ver e falamos na lição 9 que ali ele se propõe até dar os despojos para o rei Assuero, que seria uma grande quantidade de prata. Então, nós estamos vendo que essa conspiração, ela foi toda envolta em mentira, em maldade, na malícia de Amã. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, vai dizer exatamente assim: Vós sois do Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Sempre que fala mentira, diz que é o próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós estamos vendo que Amã, ele faz toda essa conspiração baseado em mentira. Então, nós entendemos que Amã, ele estava ali, claro, usado pelo inimigo. Agora, mediante essa conspiração, qual é a reação daqueles que servem a Deus? Porque na lição 10 vai ser uma resposta a uma conspiração que estudamos na lição 9. Qual resposta vai ser gerada? A Bíblia, ela fala para conosco que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra. Então, a reação maligna de Amã, qual será a ação maligna de Amã? Qual será a ação que vai ser agora ali do povo de Deus, dos escolhidos do Senhor? Então, nós estamos vendo ali que havia o quê? Aquela ordem de extermínio, chegada a todas as províncias. O dia da matança já estava ali um dia definido. Então, qual é a reação do povo de Deus? Qual é a reação de Ester? Qual é a reação de Mardoqueu? No tópico primeiro, nós vamos aqui salientar alguns pontos, mediante aos 3 relatos dos 3 subtópicos do ponto 1. Nós vamos ver que no primeiro vai falar sobre lamento, choro e compadecimento. Nós vimos que depois que Mardoqueu, ele sabe ali do edito, quando ele tem consciência daquele edito do rei,
assinado pelo rei, nós vamos ver que ele vai para a porta do rei. Falamos um pouco sobre isso na lição 9, e ali ele vai vestido de uma maneira que aquela veste quer dizer luto ou profunda tristeza. E ali nós vamos ver que ele não pode passar pelas portas do rei, mas ele se mantém ali na proximidade. E a ponto que Estela vai ouvir o que está acontecendo. Tanto o seu eunuco, né, que fica a serviço de Esté, enviado pelo rei, que é Ataque, e também as moças de Esté. Primeira questão de Esté, que Esté, ela tenta o quê? Ela tenta enviar vestes, né, limpas para Mardoqueu, mas Mardoqueu não aceita. E é interessante, mudar a roupa não muda a situação, né? Não muda a situação. Mardoqueu estava vestido porque ele estava expressando ali o sentimento dele, porque ele tem empatia por todo aquele povo, né? Ele não se omite, falamos isso na lição 9. Ele não se omite, então ele mostra a reação dele mediante essa conspiração maligna. A reação dele é uma reação que mostra-lhe tristeza, dor, e não era só por ele, era porque era por todos que ali estavam. Enquanto o Amã, após assinar, né, mandar essas cartas, ele vai ali beber com Assuero. Enquanto o Amã tem essa atitude, nós vamos ver Mardoqueu, ele se posicionando, porque ele precisava o quê? Compartilhar também com Esté o que estava acontecendo, porque Esté estava lá no palácio, e ali ela não tinha nenhuma informação, ela não sabia o que estava acontecendo, o Édito não estava ali, não foi informado para ela no palácio. Então Mardoqueu precisa informar, e a gente percebe aí essa comunhão, mesmo eles não podendo estar ali, Mardoqueu não estando no mesmo ambiente que Esté, mas ele nunca deixou ali de entrar em contato com ela. E Esté também não deixou de ouvi-lo. Eu achei bem interessante que quando ela manda as vestes, o eunuco volta falando que Mardoqueu não aceitou colocar aquelas vestes. Olha que interessante. Ela não se deu por satisfeita. Ela quis saber o que estava acontecendo. Poderia ela deixar para lá, afinal ela já é uma rainha, mas nós vemos aqui várias qualidades de Esté, que se manteve humilde, se manteve submissa, se manteve ali contato com o familiar dela, que é Mardoqueu. E outra questão, nós vamos ver Mardoqueu, ele o quê? Ele está o quê? Compartilhando com Esté. Quando ele manda as informações, ele não manda só uma informação falada. Ele manda uma cópia desse edito. Ele manda a cópia para Esté. E ali pedindo para que Esté ela interfira de uma forma que ela fale com o rei Assuero. Então, nós estamos vendo aqui Mardoqueu compartilhando todo aquele acontecimento com Esté. Nós estamos vivendo um período de compartilhar, né? Hoje em dia nós temos, a gente sempre fala um pouquinho sobre isso, esse compartilhamento que tá, às vezes as pessoas estão tristes, põe lá na internet, às vezes a pessoa quer se expressar, né, pelas vias sociais, sabendo que nem todos que estão ali, muitos estão vendo ali os fatos que você está compartilhando, muitos por deboche, outros não estão esquentando, outros estão ali, né, como a mãe, né, tendo ali uma, não tendo ali, às vezes você compartilha algo triste e a pessoa ali não está tendo aquela empatia, ela não está ligando, mas muitas das vezes nós precisamos aprender que Mardoqueu, ele compartilhou com Esté, ou seja, ele compartilhou com alguém da confiança dele. Se nós lermos no Evangelho de Mateus capítulo 26, né, do versículo 36 ao 38, o Senhor Jesus, próximo de cumprir aquilo que ele veio para fazer, ele indo para o Getsemane, ele chamando quem? Pedro, Tiago e João, para estar com ele ali em oração. Se nós lermos o texto, nós vamos ver que eles acabaram adormecendo, e quando o Senhor Jesus vinha,
né, até eles estavam dormindo. E o Senhor fala com eles, né, por 2 vezes, na terceira vez eles estavam dormindo. Mas o importante disso também é perceber que ainda que eles estavam dormindo, supostamente com o corpo físico cansado, eles não deixaram de estar ali com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus escolheu eles para compartilhar daquele momento. Então, muitas das vezes, você quer se expressar nas redes sociais, achando que todos vão ali sentir o que você sente, pensar como você sente. Mas muitas das vezes, muitos estão como Amã, que vão se banquetear. Então, você precisa compartilhar com pessoas da sua confiança, como Mardoqueu fez. Ele o que? Compartilhou os sentimentos dele com Esté. Aquela dor que ele sentia. É interessante que quando Esté, ela sobre a forma que ele estava vestido, também automaticamente nela gerou a vontade de saber por que Mardoqueu estava assim. Então, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas, o quê? Com as pessoas certas. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: tenhais comunhão com os santos na necessidade deles. Segui o quê? A hospitalidade. Outro ponto também, mediante essa informada, havia o quê? Um obstáculo. Quando o ataque vai falar para ela tudo que Mardoqueu, levar o édito, que Mardoqueu tinha uma cópia, nós vamos ver aqui que há um intermédio, há um obstáculo. E qual esse obstáculo? Qual esse obstáculo que está acontecendo? Por quê? Porque havia uma lei persa. E qual que é essa lei persa? A lei era que ninguém poderia chegar na presença do rei sem que o rei o quê? O chamasse. Ninguém poderia chegar até Assuero sem ser que ele fosse convidado por ele. E a pessoa que chegasse, que tomasse essa atitude sem ser convidado, essa pessoa ela seria o quê? Ela receberia a pena de morte. Ou seja, ninguém poderia chegar até o rei sem ser convidado. Então, nós estamos vendo ali um obstáculo. A palavra obstáculo, ela também quer dizer o quê? Um impedimento. Um impedimento. Quando nós nos propormos fazer algo para Deus, sempre na nossa vida nós vamos ter o quê? Nós vamos deparar com os impedimentos. Nós vamos deparar com situações que vão fazer de tudo para tentar o quê? Nos parar. Nós estamos vendo que Esther aqui, ela vê que tem um impedimento. Há uma lei persa que traz impedimento dela chegar até o rei Assuero. E o que nós vamos ver isso? Nós aprendemos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, né? Nós vamos ver a distância. A gente falar de relacionamento, Esté e Assuero, eles eram casados. E aqui nós poderemos abrir para falar um pouquinho de casamento, né? O contato que muitas das vezes o marido não tem com a esposa. Parece que não tem mais aquele acesso. Olha o que fala aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Igualmente, vós, maridos, reside juntamente com elas com discernimento, ou seja, com a sua esposa com discernimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, dando-lhe honra como cordeiras da graça divina da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então, nessa distância de Assuero e Esté, essa lei persa que a impede de chegar ao próprio marido, né? Claro que era um costume daquela época, mas trazendo para nossos dias de hoje, quantos casamentos estão assim, o marido e a esposa não tendo mais esse acesso. E isso daí acaba nos ensinando muito. Quando o marido não tem esse acesso com a esposa, a Bíblia, o texto que nós lemos aqui, é que até as orações podem ser impedidas. Então, também precisamos
precisamos atentar para esses ensinamentos. Outra questão também, nós vemos também essa honra que o Senhor dá às mulheres de estarem o quê? Receber dons espirituais e também a honra de quê? De sermos o quê? Usadas pelo Senhor. Havia um obstáculo para Esther, porque havia uma lei humana impedindo, uma lei persa, impedindo que ela chegasse ao rei. Tanto que isso era o primeiro obstáculo que ela tinha que enfrentar. A menos, e essa lei, se alguém chegasse ao rei Assuero, e ele não estendesse o cetro, essa pessoa iria a morrer. E por que que tinha essa norma? Se a gente estudar sobre o Império Persa, nós vamos ver ali, lembra ali que está no próprio livro de Esther, nós vamos ver que houve uma conspiração de 2 eunucos, né? Que era Bigtan e Teres, 2 eunucos que conspiraram contra o quê? O rei Assuero. Lembra que foi essa conspiração que o próprio Mardoqueu descobriu, enviou, relatou para Esther? Então, no Império Persa, grandes impérios que nós vamos ver aí no decorrer da história, que muitos dos líderes foram o quê? Assassinados por muito do quê? Dos seus próprios liderados. Então, havia essa lei. Para quê? Para que impedisse também que o rei ele sofresse com esse tipo de conspiração. E também nós vamos ver outra parte que muitas das vezes os reis, eles viviam uma vida quase que isolados, porque eram tratados ali como deuses. Então, havia esta lei. Não sabemos o motivo exato, pus aqui alguns motivos que poderiam, né, contribuir para que essa lei persa fosse ali editada, mas de fato isso foi um impedimento um obstáculo para Esther, um obstáculo, era o primeiro obstáculo que ela poderia vencer. E quando a gente fala de conspiração, nós vamos ver que depois de 8 anos das narrativas do livro de Esther, depois de 8 anos, no ano 465 a.C., isso aconteceu. E aconteceu justamente, Assuero, ele foi o quê? Ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio. Nós vamos ver aqui na revista que está o livro de Esther, o capítulo 3, versículo 21, mas na realidade está no capítulo 2, tá? Para você que for lá conferir, está no capítulo 2 de Esther, no versículo 21. Aqui na nossa revista tá capítulo 3, versículo 21. O capítulo 3, ele vai só até 15 versículos. Então, essa referência aqui está errada. Então, se você, né, quiser dar uma observada lá sobre Bigtan e Teres, tá no capítulo 2, versículo 21. Então, nós estamos vendo que muitos reis, né, e Assuero também, ele foi morto pelos seus próprios oficiais, né? E nós vamos vendo, né, que muitas das vezes esses autoritarismo, né, ele suscita muitos inimigos, né? E pouco aqui está sugestando aqui um ditador líbio que foi morto, Muammar. Ele foi morto porque recentemente, está aqui, em 2011, ele foi morto também pelos seus próprios o quê? Liderados. Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz exatamente assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a mansidão, como está escrito aqui, a mansidão nos livra de muitos infortúnios.
mas também nós quando somos o quê? Atacados, Deus, ele é a nossa defesa. Salmos 5, versículo 11. Alegre-se todos que confiam em ti. Tu os defendes e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então, nós estamos vendo aqui sobre o obstáculo também que Esther teve. Eu quero deixar esse texto. Salmos 18, versículo 32. Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Então, nós vimos aqui sobre esse obstáculo, acompanhamos esses versículos, e nós vimos também sobre o autoritarismo, o quê? Que muitos morreram, inclusive Assuero, e também nós sabemos que a nossa defesa, ela está no Senhor. Agora, nós vamos para o tópico 2. Mardoqueu convence Esther. Agora, Esther, ela já sabe o que está acontecendo, porque ela recebe notícias de Mardoqueu. E o que acontece com isso? Ela vem, como nós falamos, agora ela tem um obstáculo. Porque a lei peça, nós falamos há pouco, há uma lei que não pode chegar ao rei sem ser chamada. E já tem 30 dias que Esther não é chamada pelo rei Assuero. Então, Esther, ela vai deixar claro isso para Mardoqueu. Ela vai mandar informá-lo, olha, tem 30 dias que eu não chego. E agora Mardoqueu, ele vai falar com ela, olha, confia tu em tua posição. E aqui nós também vemos um ponto. Quantos têm se deixado levar pela posição que está? Quantos estão seguros, se sentindo seguros em si mesmo? Quantos estão achando que a posição que estão é o suficiente? Nós estamos lendo aqui, gente, o inimigo, ele não respeita a posição. Nós vamos ver que Mardoqueu fala para Esther, ele fala para Esther, se ela acha que por ela ser rainha, que ela vai estar imune a esse extermínio, ou seja, será que o fato dela ter uma coroa vai imunizá-la desse extermínio? Lembra-se que um decreto do rei, assinalado com um anel ali dele, não poderia ser tirado. Então, nós estamos vendo, se a gente olhar pelo contexto, muitos ali ainda, entendemos assim, alguns comentaristas, muitos ali ainda tinham uma admiração por Vasti. Isso é aquela que entra no lugar de Vasti. Então, não poderia alguns conspirar contra a vida dela ali dentro mesmo do palácio? Que Mardoqueu quer dizer, olha, você acha que você está segura? E muitos têm se apegado a tantas coisas, se sentindo seguro, mas nós só estamos seguros em Deus. O salmista diz, aqui o Salmo 121, Deus diz, o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 46, versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro mais presente, bem presente, né? Bem presente na angústia. Então, Mardoqueu está falando, você acha que você está imune por estar aí dentro? E é interessante que ele fala, olha, se você não se manifestar, socorro, de toda forma o socorro, o livramento virá. E a gente pontua a fé de Mardoqueu, que ainda que Esther se omitisse de ajudar, Mardoqueu tinha certeza, gente, tinha certeza que haveria um livramento de Deus
para a vida deles. Olha, isso que é fé. Mardoqueu fala, socorro e livramento virá. Se não vir de você, Esther, vai vir de outro, mas que o socorro do Senhor, ele vai vir. Tem um texto aqui que Abraão, um texto que fala aqui, quando Abraão, ele é convidado por Deus para matar Isaac. E é interessante que quando Abraão, ele chega ali nos pés, bem próximo do Monte Moriá, está lá em Gênesis 22, Gênesis 22, está aqui a partir do versículo 5, Gênesis 22, 5. Olha a fé de Abraão. Olha bem, quando ele chega perto do monte para sacrificar Isaac, os moços que foram com Abraão deixa embaixo. E olha o que ele fala. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que o Senhor tinha mandado Abraão fazer? Imolar Isaac. Mas Abraão está falando com os moços, nós vamos ali. E daqui a pouco retornaremos. O que é isso? É fé. É confiança no Senhor. É crer em Deus. Então Mardoqueu fala para Esther, se você não se permitir ser usada, se você se omitir, livramento da parte de Deus virá. O livramento vai vir. Por quê? O livramento é o quê? Vem de Deus. Quem ele vai usar, se não fosse Esther, seria outra forma. Mas o livramento iria chegar. Porque o que faz as coisas acontecer é Deus. E não o instrumento que ele vai usar. Mas é Deus. O Deus perfeito, o único Senhor. E a Esther, ela vai, qual é a atitude dela? Ela vai o quê? Ela não se desespera, ela não se descabela, ela não pensa em se esconder. O que ela vai fazer? Ela vai o quê? Ela vai colocar os pensamentos dela em Deus, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele, amém. Estela está focada em Deus, ela está sintonizada com o Senhor, ela não se desespera, ela convida todos que estão ali nas províncias, para Mardoqueu avisar, vamos jejuar, jejuem por mim, vamos abrir um jejum, todos vão jejuar por 3 dias. Nós vamos ver aqui equilíbrio e o que? Equilíbrio e prudência que essa rainha teve ao convocar todo aquele povo para estar junto com ela neste jejum. Né? O desespero não dá para resolver nada desesperado. Nós vamos ver aqui, ó. Olha bem, tinha vários pontos contra Esther. Ó, a lei estava contra ela. Por quê? Porque a lei persa é que ela não podia chegar ao rei. Outro ponto. O governo estava contra ela. Por quê? Porque havia um decreto de execução. Terceiro ponto. Esther era mulher. E nós vamos ver que Assuero, ele era bem machista. Então, ela tinha vários pontos que já eram contra ela. Mas isso do ponto de vista humano. Havia muitos obstáculos. Mas do ponto de vista da fé, não haveria ninguém contra Esther. Por quê? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, primeiro o Senhor. Ela fala, primeiro é Deus. Se toda situação adversa que nós tivermos, nós colocar o Senhor em primeiro lugar, certamente nós venceremos. Então, nós estamos vendo aqui que antes de Esther procurar o rei Assuero, ela vai procurar o rei dos reis. Eles vão clamar ao Senhor. Gente, isso é maravilhoso.
Antes deles ir diretamente ao rei, eles vão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos vendo que muitos hoje em dia, né, não buscam mais a Deus, não atribuem mais o Senhor, né, a existência do Senhor. Muitos estão procurando resolver problemas com as suas próprias forças, mas se esquece que Deus é a nossa força. É Deus que vai nos conduzir, é Deus que vai nos guiar. E outra coisa, é confiar em Deus e não é tentar em Deus. Esther vai fazer o jejum em confiança ao Senhor, jejuando em oração, e porque ela está dependendo do Senhor. Ela não está tentando o Senhor, ela está dependendo do Senhor. Ela vai dizer assim, ó, se perecer, pereci. Ou seja, a partir do momento que ela colocou Deus na direção, ela está submissa àquilo que Deus vai fazer. Mesmo que ela morra, mesmo que o cetro não seja estendido para ela, ela estava preparada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente para o quê? Para entender a perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje em dia nós estamos vendo um povo que quer apertar Deus na parede. Tem uns que falam assim, se Deus não fazer, eu rasgo a minha Bíblia. Tem uns que falam assim, se Deus não concluir, eu não sou profeta do Senhor. E homens que estão fazendo isso, né, a criação, homens e mulheres que estão fazendo isso, colocando, desafiando a soberania divina. Deuteronômio 16, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, a parte A, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós estamos vendo aqui exatamente Esther dependendo do Senhor, pedindo uma intervenção divina. Ela não estava colocando Deus na parede, ela estava ali mostrando a sua dependência em Deus. Se nós lermos o livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 1, gente, olha bem que interessante. Jó 38, versículo 1, você vai ver assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, aqui Deus começa a falar com Jó, no versículo 38, no capítulo 38, versículo 4, diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência, que lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estende sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Aqui Deus estava falando para Jó. Mas vamos ver lá no capítulo 42, no versículo 1, 2, Jó vai responder do 38, do 39, do 40, 41. Deus está indagando Jó. No 42, Jó vai responder, olha que coisa linda. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei, oh, aleluia, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, ou seja, podem ser frustrados. Então nós estamos vendo Esther ali, com esse jejum, ela não estava tentando Deus, mas ela estava atribuindo a sua total confiança no Senhor. Com esse jejum, Esther estava clamando a Deus. Gente, ela estava convidando o Senhor, ela estava pedindo uma intervenção divina. Primeira coisa que ela fez é convidar, clamar ao Senhor, trazer o Senhor para direcioná-la. Nós estamos vivendo aqui que décadas antes, estamos vendo, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Nós vamos ver ali os amigos de Daniel, quando eles não se dobraram, né, diante daquele edito que foi dado ali também na Babilônia. Nós vamos ver também Daniel não se dobrar. O que eles fizeram? Dependeram de Deus. Quando os amigos de Daniel foram lançados ali na fornalha ardente,
nós vamos ver o agir do Senhor, o quarto homem ali na fornalha, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, nós vamos ver o livramento que Deus ele. Então, uma intervenção divina, todo clamor a Deus, de todo o coração, ele gera uma intervenção divina. Então, não pode ser essas nos nossos dias, né? Esses ensinamentos errôneos, né, de colocar Deus na parede. Se Deus não te dá, né, e as pessoas colocam ali, se Deus não te dá, ele não é Deus, e as pessoas ficam colocando. Não, gente, a gente precisa o quê? Depender do Senhor e entender o seu desígnio. Esther falou, se olha que ela estava dependendo de Deus e ela estava tanto pronta para viver a vontade de Deus, que ela falou, se perecer, pereci, ou seja, se for para mim morrer, eu morri, entendeu? Então ela estava ali disponível a viver a vontade de Deus. Terceiro tópico, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Aqui nós estamos vendo prudência, preparação e ação. Quando depois do jejum, Esther, depois de 3 dias, são 3 dias de jejum total, ela veste o quê? As vestes real, afinal ela é uma rainha, então ela tem um posicionamento daquilo que ela é, ela veste essas vestes real, e nós vamos ver que Esther, ela tem tomar essa atitude tão importante, ela toma, também a gente precisa falar sobre isso, ela toma orientada por Deus, porque as atitudes sem orientação divina serão os problemas que enfrentaremos amanhã. Então, antes de qualquer decisão, é preciso pedir a Deus a direção e orar ao Senhor. Nós estamos vendo aqui que Esther, ela vai se arrumar, colocar as vestes depois do jejum e vai esperar ser chamada. E quando o rei vê, Esther está bem, como eu falei, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ela está bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ela está ali preparada e ela espera com prudência. Lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 4, diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência a chama tua parenta. Outra mulher, também muito prudente, é a Abigail. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do versículo 18 ao 35. Nós vamos, Abigail, é a mulher de Nabal. Nabal não tinha sabedoria. E isso nos leva aqui a refletir um pouquinho. Não é porque seu esposo não é sábio. Quantas mulheres são casadas, né, com homens que ainda não se renderam ao Senhor, e ali muitas das vezes passam situações constrangedoras, mas como Abigail estava passando, porque Nabal, ele tomou uma atitude incoerente, e isso suscitou ali Davi e os seus soldados para vir contra a casa de Abigail, por causa de Nabal. Mas nós estamos vendo que uma mulher de Deus, independente se tem o seu cônjuge professando a Cristo ou não, ela sempre vai manter a sabedoria em Jesus. Abigail, ela quando sabe tudo o que aconteceu e que Davi vem contra sua casa, ela vai levando provisões para Davi e os seus soldados. E ali no versículo 32 de 1 Samuel, capítulo 25, Davi vai falar com ela. Davi fala a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, que hoje me estouraste de ver com sangue, que minha mão me salvaste. Ou seja, ela é uma mulher bendita, porque ela aconselhou o rei Davi, porque Davi ia matar várias pessoas, inclusive também a Abigail. E tá vendo? Abigail salvando a sua casa, e eu já deixo aqui, não importa se seu cônjuge ainda não sirva a Cristo, seja uma boa conselheira, continue lutando pela tua casa, pela tua família, sabe por quê? Porque Deus é com você. Aí estamos vendo, enquanto Abigail, né, impede de toda sua casa serem mortos, porque ela tem uma atitude, uma prudência, uma mulher sábia, nós vamos ver a ação dela é coerente, vamos ver também Esther
se levantar para salvar todo o povo, que ali dentro do Império Persa, alguns historiadores dizem que são 10 a 15 milhões de judeus. Olha quantas vidas uma mulher sábia pode salvar. Ao contrário da mulher sábia, nós temos aqui Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, que possamos estar aí, né, como uma mulher sábia. Quando Esther chega, nós vamos ver o que acontece. O rei, ele estende o cetro. Chegou o momento certo, né? Esther esperar o momento. Gente, Esther estava em jejum de 3 dias. Um jejum total. E ela esperou ali um momento. Tudo que Deus preparou para nós, Deus, aquilo que Ele determinou, Ele é poderoso para cumprir. E nós precisamos entender o tempo de Deus. Esther esperou, a Bíblia não fala quanto tempo, que a sueira, em quanto tempo ele a viu. Mas ela se posicionou e esperou. E talvez o grande desafio para todos nós seja justamente o esperar. Então nós vamos ver que ele estende o cetro. E quando estende, ela vem e, né, toca ali a ponta do cetro, que ela tinha que cumprir esse protocolo legal, ela tinha que seguir todos os parâmetros, não podia omitir. E a gente vê aqui, a parte de Deus faz, mas também isso não anula a parte de Esther. Ela cumpriu todo ali esse protocolo legal. E nós vamos ver que era muito incomum alguém chegar sem ser chamado pelo rei. Mas o rei se depara com a sua rainha, aguardando ali. E ele estende o cetro. Nós vemos a ação divina, a soberania de Deus. E agora Esther, ela vai ter um momento para falar com o rei. E é interessante que ela não chega... Não, ela não chega eufórica. Ela já tinha preparado um banquete. Olha só que interessante, olha que fé. E o banquete já estava preparado. Lembra que Abraão falou, eu vou subir com Isaac, nós vamos voltar. Lembra que Mardoqueu falou, se não vir socorro da tua parte, eu sei que livramento de Deus vai vir. Se não for por você, Esther, o livramento de Deus vai vir. E agora você está vendo a Esther comungando da mesma fé. Porque antes que ela chegue ao rei, antes que ela chegasse, o banquete já estava preparado. Gente, isso é fé. E quando o rei falar com ela, qual é a tua petição, qual é o teu requerimento, né? Até metade do reino vou te dar. Isso não é de uma forma literal, não é de uma forma literal, né? Segundo os estudiosos, isso, né, a gente pode interpretar de uma forma literal, né? Tá aqui a sugesto que Herodes usou essa mesma expressão lá no Evangelho, né? Que Marcos descreve, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Então, nós estamos vendo ali Deus trabalhando, o mover de Deus sobre tudo. Uma coisa que a gente precisa entender, que entre o edito ser levado pelas províncias e até esse edito ser concluído, deu quase 1 ano. E é o período que Deus deu a Mardoqueu e Esther para se prepararem, para reagirem mediante esse edito que foram contra ali todos os judeus. Gente, uma coisa que a gente aprende. Esther, ela estava o quê? Guiada por Deus. Quando o rei levantou o cetro para ela, nós lembramos ali, Lucas 1,37. Porque para Deus não existe impossível. Para Deus não há impossível. Esther tinha uma sintonia com Deus, guiada pelo Espírito Santo. E nós precisamos aprender com Esther. Ela não se apressou, ela esperou em Deus, no momento certo. Tudo tem um tempo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo significa agir de acordo com a graça de Deus. Romanos 8,14. Porque todos quantos
são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, Esther, ela vai ser guiada e ela vai convidar o rei e Amã para o primeiro banquete, que ali, depois do primeiro banquete, teria o segundo banquete. E no segundo banquete, aí sim, ela fez a denúncia. Seria uma noite decisiva, uma noite que mudaria tudo. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. E que a providência divina, que o Espírito Santo de Deus continue nos guiando, em nome de Jesus. Nossa conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Louvado seja o Senhor. Bom, terminamos mais uma lição. Uma honra estar aqui com vocês. Que honra em Cristo Jesus. E quero te lembrar. E aí, já deu o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para você receber notificação? Então eu te convido, nos ajude para que possamos juntos continuar por aqui. Aí me conte de onde você é. Que Deus possa te abençoar. Quero aqui te convidar para que possamos fazer uma oração. Senhor, te louvamos por esse privilégio de estar na tua presença. Obrigada, Deus. Pai, te peço, abençoe a nossa aula, nos guie através do teu Espírito Santo. Pai, como é bom, Senhor, aprender mais de ti. Tu tem todo o controle em tuas mãos. Operando, Senhor, ninguém pode impedir. Senhor, continua abençoando teu povo, a tua igreja. Senhor, abençoe cada igreja que tem comprometimento com a tua santa palavra. Direcione os teus filhos para a escola bíblica dominical, para que todos possam aprender juntos no Senhor. Dá força aos teus professores, dá graça, dá saúde, dá vigor, dá saúde física, emocional e espiritual, para que possamos continuar te servindo, Senhor, e prestando um serviço coerente, Senhor, à tua palavra, com zelo, amor e voluntariamente. Pai, eu oro te agradecendo, sou grata a ti por tudo. Abençoe-nos, ó Deus, sê conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, quero te convidar. Você tem Instagram? Então participe também conosco pelo Instagram. Mulheres Florescendo pela Fé. Te vejo por lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor.